Oi, gente, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que ainda não pegou a sua Bíblia, né? Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. E a palavra vai nos dizer: depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Bom, esse texto, do Santo Evangelho vai nos fazer refletir sobre a nossa falta de fé. O que acontece muitas vezes é que nós passamos durante as nossas vidas, por muitas dificuldades. São provações. E todas as vezes que acontece algo assim, o homem acaba, nós acabamos ficando paralisados, ficamos com medo. E o medo faz com que nós acabamos, nos afastando da fé. E essa palavra vai nos dizer o seguinte, vai nos mostrar o seguinte: quem estava junto dos apóstolos, quem estava na barca, era Jesus, era o próprio Deus. Então, muitas das vezes, nós, que estamos caminhando junto a Cristo, que estamos caminhando junto a Deus, passamos por essas tempestades, por essas dificuldades. E quando fazemos isso, nós tendemos a ficar apavorados, com medo. Mas nós não devemos fazer isso. Nós não devemos ter medo das dificuldades. Nós não devemos ter medo das tempestades. Mas sim, nós temos que ter fé, crer em Deus, confiar e entregar as nossas vidas a Deus. É isso que nós precisamos fazer. E o que acontece aqui é que os apóstolos se esqueceram de que quem estava com eles no barco, na barca, era o próprio Jesus, era o próprio Deus. E barco que tem Jesus dentro, ele não afunda. Pode passar a tempestade, pode vir os ventos, pode vir o que for. Quem tem Cristo jamais afundará, jamais perecerá frente às dificuldades deste mundo. E é isso que nós temos que ter confiança. Jesus, ele parou a tempestade, ele parou os ventos, ele parou as chuvas. Jesus tem poder para poder restaurar todas as coisas.
Mas o que nós precisamos, acima de tudo, é ter fé. Porque a fé é acreditarmos em algo que nós não vemos, mas nós cremos. E se nós cremos em Deus, se nós cremos em Cristo, se nós temos confiança nele, nós devemos ver, acreditar que no final Deus estará nos concedendo a vitória em todas as situações de nossas vidas. Não há tempestade, não há vento, não há turbulência, não há adversidade que possa vencer quem está alicerçado na rocha, quem está caminhando com Cristo. E esse caminhar não é unicamente fazer uma oração em casa, não. Esse caminhar com Cristo é ir à Santa Missa, é comungar. Se você não pode comungar naquele momento, comunga espiritualmente. Mas é comungar, é a Santa Missa, é fazer a confissão, é se entregar a Deus, é buscar orar todos os dias. Isso é caminhar com Cristo, isso é caminhar com Deus. E quando nós fazemos isso, nada, nem ninguém, nem circunstância nenhuma pode nos parar. Então, todas as vezes que nós pensarmos, eu estou passando por uma dificuldade tremenda e não sei como resolver isso, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que confiar em Cristo, eu tenho que acreditar com fé que a vitória virá. E ela virá pelas mãos de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. Mas acima de tudo, nós devemos saber que o barco em que Jesus está, ele não afunda. Ele passa por turbulências, ele passa por tempestades, mas ele não afunda. E por isso, é isso que nós vamos clamar, que nós vamos pedir a Deus neste momento. Nós vamos pedir a Deus a sua força, o seu auxílio. Feche seus olhos neste momento e entregue-se a Deus, entregue-se a Jesus. Compreenda que o barco em que Jesus está, em que Cristo está, jamais irá afundar. Nós devemos nos entregar e confiar plenamente e cegamente em Deus. Nós devemos ter fé. Nós devemos visualizar a vitória na nossa mente, crendo e confiando que Deus irá agir. E por isso, por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, nós clamamos a Ti, Senhor nosso. Envia Teu Santo Espírito neste momento. Envia o Espírito Santo, o prometido do Pai. Revista-nos com a força do alto, com o Paráclito, para que, auxiliados com a vossa graça, nós tenhamos fé, uma fé viva, uma fé fortalecida,
uma fé que nos leve a crer cada vez mais em Cristo, uma fé em que nós devemos confiar plenamente em Deus. Todas as nossas lutas, todas as nossas adversidades, todas as nossas tempestades, porque nós passamos, porque quem está alicerçado na rocha, quem está alicerçado em Cristo, quem está caminhando junto de Deus, não precisa temer nada, não precisa ter medo de nada, porque o demônio muitas das vezes incute em nós este temor que nos paralisa, que nos deixa fracos. E é por isso que nós pedimos a Deus a graça e a força do Teu Santo Espírito para podermos confiar, para podermos ter fé, para podermos ter certeza que estamos caminhando na presença de Deus, porque é Ele que nos guia e nos conduz, é Ele que está no barco conosco, é Ele que no tempo de Deus, que no tempo dEle, irá acalmar a tempestade, irá nos conceder a vitória. E por isso, entregue-se a Deus neste momento, clame a Ele, clame ao Teu Santo Espírito, peça a força do alto, a força que vai te orientar, que vai te dar confiança, que vai te fortalecer na fé. É isso que nós clamamos a Ti, meu Deus, e que nós pedimos. E por isso, por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, nós clamamos a Ti. Vem em nosso auxílio, vem em auxílio às nossas fraquezas, às nossas limitações humanas, porque nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, nós temos fé que o Senhor tem poder para acalmar e parar qualquer tempestade, qualquer vento, qualquer adversidade. E nós nos entregamos a Ti, meu Deus, as nossas vidas, para que o Senhor nos conduza cada vez mais para junto de Ti. É isso que nós pedimos a Deus. É isso que nós clamamos a Ele neste momento. O Teu auxílio, a Tua força, a Tua graça. A fé, muitas das vezes, é fraca. Mas aquele que caminha com Deus, que caminha com Cristo, jamais perecerá, porque a vitória está garantida. Tenha essa certeza no teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor sempre nos abençoe.